Pogba segue na pauta e agora a patrocinadora entrou na jogada para bancar. Eu vou te dar mais detalhes porque todo dia a gente tem novidades sobre isso. E também tem mais um astro europeu sendo falado no Corinthians. Depois de Pogba, agora o italiano Marco Verratti. Que história é essa? Eu vou te contar. Aguardando a sua inscrição. Você que acompanha os meus vídeos, está aqui todos os dias e não se inscreveu, esse recado é para você. Solta o dedo aí no like também que me ajuda e bora se inscrever no canal. Vamos falar do Timão porque tem algumas notícias importantes. Falando agora sobre o que interessa, que são reforços, né? E tem se falado muita coisa nos últimos dias, mas o nome Pogba é impressionante porque ele segue na pauta. E por que ele segue na pauta? Porque, como eu já falei para vocês em outros vídeos, ele segue sendo observado. Não há uma proposta, não há uma negociação nesse momento, mas o Corinthians ele está num compasso de espera e nem tem pressa nesse sentido, na medida em que o jogador não pode entrar em campo. Ele não pode nem treinar nas dependências de um clube antes de janeiro. E ele só pode entrar em campo a partir de março. Ou seja, o Corinthians não tem pressa. Ele está livre no mercado, ele vem livre de custos. O que eu quero dizer com isso? Se ninguém fichar o Pogba, e é uma contratação de risco, pelo período de inatividade e por tudo que ele está passando no extracampo aí com essa punição, se ninguém chegar no Pogba e firmar um contrato, o Corinthians tem até março para resolver isso. Chico, mas aí ficar atrasado, ele não vai poder jogar antes de março, gente. Você quer deixar o cara treinando no CT a partir de janeiro, se adaptando com os companheiros? Bom, ok. Mas, Chico, você já está tratando como certa a contratação? Não. Eu estou colocando aqui possibilidades, tá, gente? O que eu sei é que o Corinthians namora o Pogba e o Pogba namora o Corinthians, né? Há um flerte nesse momento ali e vamos ver se isso resulta, né, num casamento daqui para frente. O fato é que a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, que está disposta realmente a ajudar em contratações, destinou do seu montante 57 milhões de reais para investir no futebol, isso no primeiro ano, conseguiu a contratação do Memphis Depay, a Esportes da Sorte banca 80% do salário do Memphis, o restante o Corinthians, ou seja, um grande negócio. E como a negociação, a parceria deu muito certo, os caras já se colocaram, queremos mais um midiático. Nesse momento, a informação que surge através do Marco Belo, lá da Rádio Transamérica e do portal Meu Timão, é que a Esportes da Sorte se colocou à disposição para ajudar a bancar o Pogba. Não é necessariamente, claro que tem, se chegar outro midiático, eles vão avaliar, mas o Pogba, por quê? Porque a empresa ela também analisa o retorno que esse jogador vai dar. Não é qualquer jogador, tá? Não é qualquer jogador. Você precisa entender que alguns jogadores, eles não têm o perfil, eles não têm essa capacidade midiática. O diretor de marketing, superintendente na verdade, concedeu uma entrevista ao GE, o Vinícius Manfredi, e ele falou exatamente isso. Quando você firma um contrato com um jogador, tendo um aporte financeiro de um investidor, de um patrocinador, o contrato é diferente, é um outro negócio. Eu entendo aqui, eu, Chico Garcia, desse lado aqui, que não é que é fácil, né? Mas hoje é um modelo de negócio muito bem sucedido. Você traz um midiático, um jogador desse porte, você tem um investidor e você faz uma contrapartida no campo do marketing. O cara exibe a marca globalmente, todo mundo fatura. Mas é difícil trazer um Memphis Depay. Mas se você já tem um patrocinador, sempre fica mais fácil. Desde que você saiba fazer isso e o jogador esteja disposto. Porque não é todo jogador que vai chegar, vai firmar um contrato desse, mesmo com salário astronômico, que vai gostar de ficar dando risinho, dando entrevista coletiva, dando entrevista na zona mista. Vocês percebam que, e eu preciso comparar, né? O Luizito Soares, ele concedeu, cara, acho que uma ou outra coletiva durante todo o período da temporada que ele disputou no Grêmio. E ele não parava na zona mista. O Memphis, ele para em todos os jogos. O Memphis para na zona mista e conversa com os repórteres, exibindo o logão da marca, que está feliz da vida. Fora o desempenho esportivo dele, que tem os seus gols e as suas jogadas exibidas mundo afora, especialmente na Holanda. Então, assim, você tem uma exposição de marca muito grande, apesar do investimento, o retorno é garantido. Mas o modelo de negócio é outro. E qual jogador estaria disposto a isso? A gente fala no midiático normalmente como um jogador de qualidade técnica, mas qual jogador estaria disposto a entregar contrapartidas no campo do marketing? O Pogba. O Pogba é esse cara. Porque o Pogba, ele naturalmente ele é um midiático, né? Pela bola que ele joga, pelo que ele representa, pela personalidade dele. Ele toda hora tá no Instagram dele divulgando um chat no Telegram, lá, para os fãs poderem bater papo com ele. Ele é um cara
exponencial, ele é um cara, né, verborrágico, ele gosta da resenha, ele gosta dessa charla, dessa conversa. Então, assim, o Pogba, ele se identifica, ele se enquadra no perfil destinado pela empresa. E a Esportes da Sorte já se prontificou e digo, eu quero bancar. Aquele site de acompanhante de luxos, né, Fatal, tá fazendo uma campanha de marketing brilhante. Olha, brilhante, preciso reconhecer. Os caras são gênios, porque eles estão criando um BuzzFeed, do que a gente chama dentro do jornalismo, né, o agenda setting, né, que tá todo mundo falando dos caras, exatamente porque eles simplesmente se colocaram à disposição para ajudar o cara. Não sei se eles teriam condições de bancar o salário do Pogba, que pelas informações pediu 4 milhões de reais. Ele tinha falado de graça, né, pro Luva de Pedreiro lá no Danilo Gentili. Esqueçam isso. Ele pediu 4 milhões de reais para jogar no Corinthians. E a Fatal se prontificou de opa, eu quero bancar. Não sei se eles teriam condições, mas enfim, eles se colocaram à disposição. O Corinthians rechaçou. Não sei se por perfil da empresa, realmente não sei, ou se por entender que, calma, a gente nem negociou ainda, estamos só observando, monitorando. Se chegar um momento a gente precisar, beleza, a gente se fala. E aí a Esportes da Sorte chegou e digo, opa, peraí, não precisa pegar deles. Eu tenho aqui. Por quê? Porque aí, quando a coisa começa a acontecer, e a Esportes da Sorte tem o exemplo positivo do Memphis, eles pensam o seguinte, caramba, eu também quero. Porque isso aí dá retorno. E o Pogba vai dar retorno. Mas a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Só a figura dele já traz um retorno significativo. A gente está falando de um meio-campista, cara, não é exagero dizer, dos maiores do século, tá? Não vou nem colocar da história. Que o futebol é outro desde o ano 2000, final dos anos 90. É um dos maiores meio-campistas do século. Vocês imaginem esse cara jogando aqui no Corinthians. Eu claro que eu tenho restrições, poxa, esperar até março, o cara 1 ano e meio sem jogar e tal. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, é um cara de um pedigree daqueles. E aí a patrocinadora Master pensou assim, não, peraí, eu também quero. A Fatal, né? Inclusive, nessa aproximação, digamos assim, doou 200 mil reais para a vaquinha da Arena Corinthians. E com isso, catapultou o seu nome entre os maiores doadores. Constantemente aí a Gaviões tem revelado os principais doadores, né? Tem o goleiro Cássio, tem o apresentador Serginho Grosman, tem várias celebridades. Tem este que vos fala, mas eu não tô nem no top 30 ainda, tá? Tô doando aqui, né? Tô ajudando da maneira que posso. Os caras doaram 200 mil reais. E, claro, ganharam uma mídia gratuita mais uma vez. Todo mundo falou dos caras, que eles passaram a linha de frente, que eles são os maiores doadores, que eles estão querendo se chegar no Corinthians, e todo o noticiário envolvendo o Corinthians citou a empresa responsável por isso. Então, assim, esse marketing aí tá muito bem feito. Eles querem bancar o Pogba, mas a patrocinadora Master já disse, não, deixa comigo que eu banco. Não é barato, 4 milhões de reais, mas o sucesso, a receita do sucesso que funcionou com o Memphis Depay pode funcionar agora também. Não sei se isso aí tá ligado com a viagem do Pedro Silveira para a Europa, que é só uma informação exclusiva. O Pedro Silveira passou por Gana, esteve com o Memphis, tem até foto aí para vocês verem. Mas essa fonte, meu amigo, se tem uma fonte que é boa, é essa daí. Que eu confio demais. A pessoa que não é uma fonte, é um amigo, né? E essa pessoa passou para mim que o Pedro Silveira está na Europa, entendeu? Agora, o que ele está fazendo na Europa? Em pleno burburinho, Corinthians e Pogba, o que ele está fazendo na Europa? A fonte não quis me falar que era a negócios do Corinthians, que era Pogba, mas eu tinha feito uma pergunta para essa fonte um dia antes e eu falei assim para ela, pessoa que tem forte ligação com o Silveira, tá? Eu perguntei para ela, você acredita que o Corinthians pode contratar o Pogba? A resposta foi, eu acredito. E não tinha nada a ver com aquela outra que eu falei do Augusto, não. Não duvide do Augusto, não é nada disso. Eu acredito, tá? Eu acredito, é uma opinião minha em cima de tudo que eu apurei, que o Pedro Silveira, alguma coisa em relação ao Pogba, ele vai acabar fazendo lá na Europa. Digo, conversando pessoalmente com o representante,
conversando pessoalmente com o Pogba. É um cara que tem aí uma foto com o Memphis Depay. Ele tá com uma ligação boa com o Memphis tem uma ligação com o Pogba. Agora ele tá na Europa. O Corinthians está tentando a cada dia avançar no Pogba. O Augusto Melo segue o Pogba nas redes sociais. A gente sabe que existe uma situação, entendeu? Agora, infelizmente, está se tornando uma novela que eu não critico. Pedro Silveira está na Europa. Engraçado, né? O Corinthians negociando com um europeu e o Pedro Silveira está na Europa. Eu, sinceramente, é só uma opinião. A informação que eu tenho de uma fonte muito boa é que ele está lá. Se ele vai pegar um avião amanhã, vai estar em outro lugar, quiser bater uma foto, falar que é mentira, ele está lá na Europa. Ele estava em Gana, está na Europa agora. Em Gana todo mundo sabia, na Europa só o café está te formando. Com a negociação do Pogba aí rolando, é só uma opinião, eu acredito que ele vai ter alguma reunião pessoalmente lá, ou até com outros jogadores também, nível europeu, ou europeus que o Corinthians esteja de olho. Tá, minha opinião, que eu posso dar e baseado com algumas informações. E eu acho isso muito bom. Então, meu amigo, se o Pedro Silveira está na Europa, e se por acaso ele se reunir lá escondido ou não, com quem for, para tentar fechar um negócio, é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Entendeu? É dessa forma que tem que trabalhar. Não ficar lá no CT, lá, né, um cochilando e o outro dormindo, achando que as coisas vão acontecer. Porque o seu Alessandro foi quem recusou o Marlon Freitas, um monte de negócio bom pro Corinthians, só fez negócio ruim. Essa é a opinião que eu tenho. Então, na questão Pogba, Corinthians tem um dirigente na Europa. Não sei que país, não perguntei, eu vi que a fonte não queria falar, mas me garantiu que está na Europa. Tá? E nem me garantiu que está negociando jogador pro Corinthians lá, hein? Aí fica por minha opinião, porque o Corinthians tá nessa questão do Pogba. A patrocinadora está esperando um retorno do Corinthians. Então agora a gente vai ter que saber, os próximos passos nossos, é saber o quanto a patrocinadora vai querer ajudar e se o Pogba quer, né? Porque é o seguinte, viu, gente? Se o Pogba não quiser, acabou. Entendeu? Né, tem gente falando que ele quer, né? Pedro Silveira, né, tá tirando férias na Europa. Pode ser. Até porque eu não tô... A minha informação é que ele está na Europa. O fato dele negociar com o Pogba é uma coisa que eu acredito só, é uma opinião. Tá bom, gente? Pode ser que ele esteja de férias mesmo. Entendeu? Pode ser. Que ele esteja, né, curtindo a Europa com a família. Pode ser, não tem problema nenhum. Mas a resposta que eu recebi foi a trabalho. Depois eu perguntei se era do Corinthians, o pessoal, ninguém me respondeu. Então, assim, férias também ele não é. É a trabalho que ele tá lá. Agora, não sei se é pelo Corinthians ou pela empresa que ele trabalha. Deve trabalhar numa outra empresa, não trabalha? Ou não? Pode ser que esteja lá de férias? Pode ser. Mas uma fonte me respondeu que falou que ele tá na Europa, que ele tá lá a trabalho. Eu acredito que, opinião, que vai ter algum papo lá em relacionado ao Corinthians. Ou em busca de parceiro, ou com algum jogador, ou até com o Pogba. Bom, é assim que se faz as coisas. No tete a tete é muito mais fácil. E o outro tá no Catar. E você que falou aí que o Pedro Silveira não participa, o Pedro Silveira foi linha de frente na negociação do Memphis. Repito, o Pedro Silveira foi linha de frente na negociação do Memphis Depay. Então esquece esse papinho que ele é diretor financeiro e ele não participa. Meu amigo, de onde vem a grana? De onde vem a organização da grana? Esquece. Entendeu? E só para encerrar de Pogba, menos de 4 milhões não fecha, tá? E Verratti é o seguinte, o Verratti faz parte de uma lista de midiáticos que o pessoal do CT Joaquim Grava tem e fez. Foi uma triagem que eles fizeram. Como a patrocinadora master do Corinthians, ela tem interesse em investir no midiático, até porque não é só o Pogba não, tá? Eles têm interesse em investir num midiático. Se o Corinthians apresentar outro, eles embarcam. Então, olha só. Por conta disso, eles resolveram fazer uma triagem com nomes de jogadores midiáticos. Está sendo avaliado o quê? Posição, idade, quanto tempo faz que não joga, quantos jogos fez na última temporada, é jogador que dá retorno de marketing ou não, também é perguntado.
Enfim, são várias questões, tá? Várias questões. Tem contrato, tem vínculo com o clube com algum clube, tá livre no mercado, desde quando tá livre. Tudo isso está sendo analisado. E um dos nomes dessa lista é do Marco Verratti. Só que a lista é enorme. Não dá nem para contar que é um cara, entendeu? Não tem negociação. Eu sei que o perfil já deu crédito aqui 2, 3 vezes pro perfil. O perfil lá fala que o Soldado foi lá só para isso no Catar. Cara, não vou ficar duvidando de ninguém, pode até ser. Só tô falando que eu não tenho essa informação, para não confundir as coisas, tá? Então depois sobra tudo para mim. O que eu tenho é que existe uma lista de midiáticos. Tem Sérgio Ramos, tem Marquinhos, tem Firmino, tem Pogba, tem o Verratti, tem mais quem? Tem um monte. Tem até aquele lateral esquerdo lá, o Kurzawa. Fala, corintiana da gente fina. Vamos continuar essas notícias aí do Timão. O solzão tá batendo forte aqui. Deixa eu até ligar outra luz aqui para ver se ajuda na iluminação. Pronto, deu uma melhorada. Não muito, o sol tá forte. Vai tá calor para calar uma calamba. Bom, galera, seguinte. Vamos falar aí do Corinthians que vai montar um timaço. O Corinthians vai montar um timaço no ano que vem. Pode contar. Tem muita coisa acontecendo. Tem esse negócio da marca rolando também. A gente não pode esquecer lá pro futebol feminino, que eu acho que vai ser uma baita de uma contratação, vai fazer um barulho danado se acontecer. Eu acho que pode acabar acontecendo também. E o Corinthians tem todas essas situações rolando. Mas vamos falar aqui de 2 quesitos aqui importantes. Um primeiro, para começar, tem um na tela de vocês, um tanto quanto um pouco chato, mas eu vou falar de outra coisa primeiro. Dá muito orgulho de ser Corinthians essa hora, galera. Campanha chegando a 32 milhões. Impressionante. Vocês viram essa polêmica toda que tá rolando com a Fatal aí, né? Tentando... entrando com uma grana forte, se tornando aí uma das principais doadoras da Arena Corinthians. De qualquer forma, é muito interessante como que essa campanha da Arena ela tá abraçando vários lados. É muito louco isso. O Corinthians é muito grande, é muito louco. A gente teve aquela época lá, os 2 torcedores do Internacional do ano, por causa do jogo, contra o Grêmio lá na última rodada. A gente teve aí essa situação agora. A gente teve o Cássio doando para a Arena, mesmo estando longe, aparecendo entre os primeiros colocados aí de maiores doadores. Então, é muito interessante o quanto que o Corinthians mexe com o futebol brasileiro de forma geral. E nessas horas dá muito orgulho de ser Corinthians. Bom, galera, é isso. Doação tá indo lá, 32 milhões. Eu acredito que a gente vai conseguir um valor impressionante. Ainda tem tempo, só começou. Ainda tem muita coisa para acontecer. Bom, o presidente do Atlético Goianiense criticou a postura do Corinthians no mercado, chamando ela de inadmissível. Eu nem vou ler a nota desse senhor, do que ele falou a respeito disso, tá? Acho que nem vale a pena. Mas só para contextualizar, ainda mais falando dessa questão de mercado da bola, eu acho que fica tudo muito dentro dessa situação de mercado da bola. Tá até o Memphis aí, ó, deixar o Memphis aí aparecendo, que ele é um dos pontos principais disso tudo. Acho que a galera não consegue compreender o tanto quanto que a marca Corinthians é forte, ou finge que não quer conhecer ou não quer reconhecer. Eu entendo, cada um está defendendo o seu lado, o presidente do Vitória, do Criciúma, do Bragantino, enfim, dos times que têm menos... Nem dava para colocar o Bragantino nessa, né? Mas enfim, Vitória, Bahia, Atlético Goianiense, esses times têm que defender o deles, até porque realmente o campeonato cada vez vai se tornando mais difícil para essas equipes. A gente vem pegando aí as equipes sempre postulantes aí a títulos nos últimos anos. A gente tem o rival, a gente tem o Flamengo, a gente veio o Corinthians se reforçando muito para essa próxima janela. Já se reforçou muito na última e a gente vê como que está o movimento para a próxima. E a galera tem que entender que o tamanho da grandeza do Corinthians proporciona esse tipo de coisa. É complicado de uma forma técnica pensando? A parte nossa financeira tá difícil e tal, concordo, mas é o Corinthians, cara. É o Corinthians, isso é o Corinthians. É muita mídia,
tudo no futebol brasileiro, o Corinthians tem que estar lá no meio, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente chama muita atenção nessa parte e acaba que essas coisas acontecem. As coisas são oferecidas mesmo na situação que a gente está. E é isso, cara. A Esportes da Sorte não ia contratar o Depay para o Vitória. E ponto final. Beleza, galera? Essa daí é as informações do dia. Estamos voltando aí com muito vídeo do Corinthians. Acompanha aí os melhores canais de Corinthians aí desse segmento, trazendo informação de tudo que está rolando aí, trazendo aí de todas as partes, vendo tudo que está acontecendo e trazendo para vocês aqui para acompanhar as notícias. Mais tarde eu estou de volta para trazer aí informação do Coringão. Estou fazendo aí algumas alterações, mas bem legais, então a gente vai ter vídeo aí de volta, já estava tendo todo dia vídeo, agora a gente vai voltar a ter todo dia vídeo aí, 2 vezes no dia. Beleza, galera? Valeu, um abração, até mais tarde. E vai Corinthians, daqui a pouco sai shorts também, vou trabalhar aqui, tem bastante coisa legal para apresentar para vocês, beleza? Já já a gente está de volta, um abraço, um ótimo dia para todo mundo e vai Corinthians!